Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 31 de outubro, domingo, 31º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos convida, amados irmãos e irmãs, a refletir sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus em nossa vida? Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor Jesus, em diálogo com um saduceu, o mestre da lei, procura refletir sobre o sentido da lei de Deus. Jesus já está dentro de Jerusalém, está a caminho da consumação da entrega de sua vida. E diferente dos outros momentos em que o diálogo com os mestres da lei se davam em uma tonalidade de provocação, de conflito, este mestre da lei chega até Jesus e o convida para um diálogo amigável. Ele questiona Jesus algo que era comum, possivelmente, dentro do convívio dos mestres da lei. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus une duas tradições, a tradição do Deuteronômio e a tradição do Levítico, aonde, em um primeiro momento, fala sobre a realidade do amor para com Deus. A teologia do autor de Deuteronômio ela é muito sutil, e ele vai dizer, portanto, que o amor de Deus, ou o amor a Deus, se dá com toda a vida, com todo o ser. Ele diz e retoma então para essa reflexão aquilo que é próprio de Israel, o Shema. Escuta, Israel, ouve, Israel, e recorda que o Deus de Israel é o único perante todos os deuses pagãos que existiam naquele contexto. E convida, portanto, a esta radicalidade do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O amor, portanto, com toda a potencialidade do ser, como decisão de vontade e não simplesmente sentimento. Por isso que o Senhor vai ponderando ou trazendo as faculdades: inteligência, entendimento, vontade, poderíamos assim dizer. E ele diz que o segundo mandamento está profundamente alinhado com o primeiro.
E ele retoma isso, então, lá do livro do Levítico, que está em plena harmonia com os profetas. O amor ao próximo como a si mesmo. Apesar do primeiro momento, Deuteronômio trazer, portanto, esta belíssima teologia sobre o amor a Deus, ainda fica um pouco falho sobre o amor ao próximo, circunscrevendo este amor, sobretudo, na realidade consanguínea ou parental. A partir, sobretudo, do Levítico, nós vamos perceber uma radicalidade para a tríade que se encontra, portanto, nos profetas: a viúva, o órfão, o estrangeiro. Portanto, São Marcos, de certa maneira, a partir daquilo que ele nos narra, vai levando a comunidade a perceber que o amor ao próximo se dá além do próprio convívio da comunidade, mas pode-se acolher, sobretudo, aqueles que são de outros lugares, que são estrangeiros, que seriam considerados inimigos. Esses têm muito a contribuir também. Continuando, esse mestre da lei está em plena sintonia e harmonia com aquilo que Jesus diz. Ele retoma aquilo que o Senhor fala e diz: muito bem, mestre. Então, no primeiro momento, ele não considera ou não chama Jesus por mestre, porque era a maneira como os mestres da lei chamavam Jesus, de uma forma pejorativa. E agora ele reconhece, depois de ouvir e acolher o que Jesus tem a dizer, como mestre, e concorda, ou vem da concórdia, a mesma sentido, o coração no mesmo lugar, e diz: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Não existe outro além do Deus do céu. E ele diz: amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Qualquer oblação realizada a Deus. O amor a Deus e ao próximo, sobretudo ao próximo, é a melhor oferta oferecida a Deus. E Jesus também apresenta algo muito novo. Ele diz que não existe outro mandamento maior do que estes. Ou seja, ele reúne essas duas realidades e nos apresenta como uma única só: o amor para com Deus e o amor para com os nossos irmãos e irmãs. Insisto, amar não é simplesmente sentir. Amar é se decidir por aquele que o Senhor te confiou. E assim, diante da resposta deste homem, Jesus diz: tu não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender os seus mistérios e que possamos assim também viver a sua lei em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.